Olá, aqui é o André Lima e nesse vídeo eu vou falar sobre 4 passos que eu segui para desenvolver uma mente próspera e criar uma realidade de prosperidade que você pode utilizar também, tá? Porque durante muito tempo a minha mente foi focada na escassez e isso me trazia sérias consequências. E o resultado disso é que a minha vida financeira e profissional era péssima. As dívidas se acumulavam e eu me afundava cada vez mais. Só que eu não tinha consciência desse foco na escassez, porque para mim a forma como eu via as coisas era a única maneira de se ver. E foi de tanto sofrer sem entender porque é que nada fluía, os problemas financeiros se repetiam e pioravam cada vez mais, que eu comecei a buscar autoconhecimento e entendi que eu precisava cultivar uma mente próspera. E como resultado desse processo, a minha vida financeira e profissional acabou mudando por completo e hoje eu posso dizer que a abundância faz parte da minha vida de uma forma natural. Bom, como é possível então desenvolver uma mente próspera? Antes de saber como isso é possível, eu preciso explicar como é que a maior parte das pessoas funciona. A maioria das pessoas tem a mentalidade focada na escassez. Focar na escassez significa focar na falta, na crise, nos problemas, nas dificuldades, naquilo que não depende de nós. Tudo aquilo que nós damos atenção, ou seja, tudo aquilo que nós focamos, tende a crescer. Por isso, não é de se espantar que a maioria das pessoas crie uma vida de escassez. De forma inconsciente, elas estão contribuindo para aumentar e perpetuar as dificuldades nas suas vidas. Então, o foco na escassez ele acontece quando você se preocupa, quando você reclama, quando você passa a maior parte do tempo falando sobre os problemas e se enchendo de sentimentos negativos. Vou dar exemplo de como isso funciona. Recentemente eu recebi um e-mail de uma leitora, ela mandou uma pergunta mais ou menos assim: André, como manter a mente focada na prosperidade diante de crises reais que estão acontecendo agora, como a crise financeira e a crise da água? Bom, quando você começa a acompanhar o noticiário, ele sempre vem carregado com notícias negativas e muitas dessas notícias se referem a questões econômicas. São essas notícias negativas que chamam mais atenção, e por isso elas dão mais audiência e é por isso que você sempre vai ver essas notícias na televisão, no noticiário, no jornal, na revista. Bom, com isso as pessoas começam a focar nos problemas. A pessoa começa a vibrar no sentimento de raiva, medo, impotência, que vai faltar água, vai faltar energia, que a inflação vai ser maior esse ano, que o PIB vai ser pequeno. Então cresce uma vibração de medo e uma sensação de vitimização e impotência também se instala na pessoa e cresce. E as pessoas passam a falar muito sobre esses problemas. Os pensamentos de muitas pessoas passam a ser tomados na maior parte do tempo por essas coisas negativas. Então, ao invés de ela viver o momento presente, focar no que pode ser feito agora para ter prosperidade, as pessoas começam a viver o medo e a sensação dessas previsões futuras, dessas notícias ruins. E muitas dessas previsões acabam nem se confirmando. Bom, esses sentimentos vão influenciar as decisões que as pessoas tomam, os investimentos que elas fazem e os riscos que elas correm. Quando você está tomado por pensamentos de medo, de preocupação, dificilmente você vai conseguir tomar as melhores decisões para você criar uma vida de prosperidade. As boas ideias simplesmente não vão surgir na sua mente. E caso elas venham a surgir, elas vão ser descartadas por causa do seu pessimismo. Então, cada decisão que você toma é fortemente influenciada pelo seu estado interior e assim você acaba contribuindo para criar uma vida de escassez. Antigamente eu vivia preocupado com todas as notícias que eu assistia. Eu assistia os jornais e eu me considerava uma pessoa bem informada e realista. Mas hoje eu vejo que eu era bem informado somente sobre as coisas ruins, porque são essas as coisas que ocupam a maior parte do noticiário. Então, no lugar de ser um realista, eu era, na verdade, um pessimista. O mundo parecia bem pior do que ele realmente era. E eu via pessoas que prosperavam, e eu não conseguia entender como é que elas conseguiam isso. Bom, quando você foca na escassez, além de você criar mais escassez de forma inconsciente, você vai atrair mais situações de escassez para a sua vida, pois é assim que funciona a lei da atração. Então, o primeiro passo para você cultivar uma mente próspera é você parar de dar atenção ao noticiário negativo. Procure alimentar a sua mente com coisas boas, procure viver o momento presente,
fazendo o melhor possível agora e não deixe que as notícias determinem o seu estado interno. Existem muitas coisas boas acontecendo no mundo o tempo todo, mas as notícias negativas são propositalmente escolhidas para serem veiculadas porque elas geram maior interesse na audiência. Isso acontece porque a mente da maioria das pessoas ainda está programada para focar na escassez. O segundo passo é você se afastar gradativamente de pessoas que focam na escassez e se aproximar de outras pessoas que focam na abundância. E pode ser que não seja tão fácil, para mim pelo menos não foi. Mas aos poucos, mantendo essa intenção fortemente dentro de mim, eu vi que eu passei a me distanciar de pessoas negativas e comecei a conhecer pessoas incríveis que realizam coisas impressionantes e que estão focadas na prosperidade. Quando você está conectado com pessoas focadas na escassez, a sua mente tende a ficar presa nesse mesmo nível de escassez. Quando você se conecta com pessoas mais prósperas, a sua mente se eleva. O terceiro passo é ler livros sobre abundância e prosperidade. Esses livros normalmente são escritos por pessoas que já tiveram problemas de prosperidade, expandiram as suas mentes e conseguiram superar esses problemas. Então, quando você lê esses livros, você se conecta com essas mentes prósperas e isso vai elevar o seu nível. Durante muito tempo os livros foram os meus grandes companheiros na minha caminhada da prosperidade porque eu não conhecia pessoas de mentalidade elevada. Eu sentia os autores como se eles fossem os meus amigos, os meus mentores, os meus conselheiros. E hoje, felizmente, eu tenho a oportunidade de ter tanto os livros quanto a companhia de pessoas prósperas. Bom, agora vem o quarto passo. O quarto passo é fundamental porque ele acelera muito a caminhada da prosperidade. E se esse quarto passo não for realizado, você acaba sabotando as suas tentativas de expandir a sua mente. Esse passo consiste em descobrir e eliminar sentimentos e crenças negativas ligadas ao dinheiro e à prosperidade e outras crenças que impedem o seu crescimento. Isso é algo que vai exigir um mergulho mais profundo no seu autoconhecimento. E aí os livros, mais uma vez, são grandes aliados nesse processo de descoberta dessa negatividade. E trabalhos terapêuticos também, cursos nessa área também. Depois de você descobrir essa negatividade, você precisa eliminá-la do seu campo de energia. As crenças e sentimentos negativos, elas ficam impregnadas no nosso campo emocional e mental e é preciso um trabalho de cura para você dissolver, eliminar. E a forma mais rápida e eficaz de limpar essa negatividade é através da técnica da EFT, que eu ensino no meu site, que é o www.eftbr.com.br, porque além de ser simples de você se aplicar, ela tem um grande poder de varrer o nosso campo de energia, todo e qualquer tipo de negatividade que nós tenhamos acumulado. E tem sido com a ajuda dessa ferramenta incrível que eu já ajudei milhares de pessoas através de artigos e cursos a transformarem a sua prosperidade. Bom, para que você entenda melhor esse tema da prosperidade, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo ou em algum lugar aqui dessa página um link para você acessar uma sequência de vídeos gratuitos que vai ensinar mais profundamente sobre como gerar prosperidade para a sua vida. Esses vídeos ficam no ar por um tempo determinado, limitado, é apenas em 2 épocas do ano que eu libero esses vídeos. Então, caso eles não estejam mais disponíveis, isso vai depender da época que você está assistindo esse vídeo aqui, não precisa ficar triste porque eu vou deixar no lugar um e-book com 7 dicas para aumentar a sua prosperidade, ok? Então vai aqui no link que deve estar aqui embaixo e acesse o material. E para você receber mais vídeos em primeira mão aqui do YouTube, né, vídeos como esse, aqui na parte de cima desse vídeo tem uma logo. É só você clicar nessa logo para você assinar o meu canal e assim você vai ser notificado, né? Vai receber mensagens do próprio YouTube toda vez que sair um vídeo novo, ok? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.